do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pense nisso. O que é a igreja? Talvez você esteja pensando, é o corpo de Cristo. Tá, mas o que isso significa? O que é a igreja? Essa é uma das perguntas mais importantes que devemos fazer à luz da palavra de Deus. Hoje nós temos um crescimento exponencial de igrejas evangélicas no nosso país. Se você vai em outros países, para você achar uma igreja evangélica, você precisa andar bastante, né? Dependendo do país, é assim. Às vezes você nem acha. Mas no nosso país, não. Nosso país tem uma igreja em cada esquina, né? Você faça um estudo aqui das redondezas. Se você pular um muro aqui, não faça isso, é bem alto. Mas se você pular um muro aqui, você está na igreja luterana, né? Se você passar a esquina, você está numa congregação cristã do Brasil. Se você for um pouquinho mais para o centro, você está numa presbiteriana. E assim por diante. Então, cada esquina tem uma igreja. Às vezes tem mais de uma na esquina, né? Então, por conta dessa grande pluralidade de igrejas, existe uma grande confusão em relação ao que é igreja. Afinal de contas, o que é igreja? Basta abrir um CNPJ e ali está uma igreja? Será? Alguns dizem que igreja é exatamente isso, é o prédio e o CNPJ. Então, essa parte física. Inclusive, a gente diz assim, vamos usar a igreja, né? É exatamente essa concepção. Não estou dizendo para você parar de falar isso, não. Mas se for só isso, isso não é bíblico. Isso não é a Escritura. Porque não é o que a palavra de Deus diz, né? E quando a gente transporta o conceito de igreja para essa parte física, a gente tem muitas dificuldades. Muitas dificuldades, né? E não é o que a palavra de Deus diz. Bem, outras pessoas dizem que igreja é um centro social. Seria um posto social de ajuda aos pobres. Posto de assistência social de ajuda aos pobres, né? Então, a igreja que ela não ajuda pobre, a igreja que não ajuda os menos favorecidos, então essa não é igreja. Algumas pessoas dizem isso, né? Será? Será que é exatamente isso que a Bíblia diz? Será que é o que a palavra de Deus diz? Outros dizem que a igreja é aquele centro social em que a gente se relaciona, em que a gente tem proximidade e afinidades uns com os outros, não é? Será? Será que é só isso mesmo, a igreja? Outros vão dizer assim, essa aqui é a mais atual, né? Outros vão dizer assim, a igreja sou eu, né? Já ouviu isso? A igreja sou eu, né? Onde eu estou, aí está a igreja. Então, mesmo que eu não vá na igreja, mas se eu ficar em casa, na minha fé pessoal, na minha espiritualidade, religiosidade, cultuando a Deus do meu jeito, ali está a igreja. Então, está tudo certo. Será? Será que é isso mesmo? Será que a Bíblia fala sobre a respeito disso? Com certeza. E não é essa perspectiva das Escrituras. É o que nós vamos ver em Efésios capítulo 2, verso 11 ao verso 22. Abra aí a sua Bíblia. Diz assim, portanto,
Lembrai-vos de que no passado, vós, gentios por natureza, chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita pela mão de homens, estáveis naquele tempo sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, viestes para perto pelo sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz. De ambos os povos fez um só, e derrubando a parede de separação em seu corpo, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos contidos em ordenanças, para em si mesmo criar dos dois um novo homem, fazendo assim a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, tendo por ela destruído a inimizade. E vindo ele, proclamou a paz para vós que estáveis longe, e também para os que estavam perto, pois por meio dele ambos temos acesso ao Pai no mesmo Espírito. Assim, não sois mais estrangeiros nem imigrantes, pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra de esquina. Nele, o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser templo santo no Senhor, no qual também vós, juntos, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Amém. Vamos orar. Pai, graças te damos por Jesus Cristo, nosso Senhor. Obrigado porque estávamos longe, distantes, afastados da comunidade da aliança, alheios à tua promessa, mas o Senhor nos trouxe para perto, nos fez o teu povo, a tua igreja. Obrigado pelo privilégio que temos de ser o teu povo, estarmos fundamentados na tua palavra, essa mesma que iremos ouvir agora. Pedimos que o teu Espírito, este que habita em nós, a tua igreja, fale conosco. Mais uma vez, e ministre, Senhor, em nós a tua vontade, não o que queremos ouvir, não o que desejamos, mas o que o Senhor deseja, o que alegra o teu coração e que nos faz mais parecidos com o nosso Senhor Jesus. No nome dele nós oramos. Amém. Em poucas palavras, o que Paulo diz aqui nesse texto é que Deus fez a sua igreja por meio de Cristo para a sua glória. Deus fez a sua igreja por meio de Cristo para a sua glória. A gente vai entender essa declaração aqui. Paulo, ele lembra de Efésios, ele começa falando das bênçãos espirituais. Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. E aí até o verso 4 até o verso 14, Paulo ele descreve as bênçãos que nós temos de maneira gratuita por meio de Jesus Cristo. Depois ele ora, lembra da oração de Paulo? Ele ora para que Deus abrisse os olhos dos crentes de Efésios, para que eles pudessem ver, eles abrissem os olhos, seus olhos fossem abertos e eles pudessem ver a glória de Deus, o poder de Deus. Quem é Deus? O seu poder e a sua glória em Cristo Jesus, o ressuscitando dos mortos. Como a gente precisa fazer essa oração também. Orar. Senhor, abre os nossos olhos. Senhor, mostra cada vez mais, que nós possamos crescer cada vez mais no entendimento de quem é o Senhor e da obra do Senhor nas nossas vidas. Depois, em Efésios capítulo 2, Paulo ele dá um zoom nas promessas que ele mencionou no verso 3 até o verso 14. E ele fala especificamente da obra de Cristo em nós, crentes no Senhor, tratando disso individualmente. Eu, Nelson, você, João,
estavam mortos em seus delitos e pecados. E Deus, pela sua graça e infinita misericórdia, resgatou vocês, nos resgatou e nos transformou em nova criação. Isso pela sua graça mediante a fé em Cristo Jesus. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Agora Paulo, ele vai continuar a falar dessas bênçãos, mas agora de maneira coletiva. Ele não fala agora de maneira individual. Ele vai falar agora da obra de Deus de maneira coletiva, em criar o povo de Deus. E ele vai dizer aqui então, Deus fez sua igreja por meio de Cristo para a sua glória. Vamos lá. Verso 11 e verso 12. Aqui, a primeira declaração, Deus fez a sua igreja graciosamente. Por que eu estou dizendo aqui que Deus fez a sua igreja graciosamente? Olha só, verso 11. Paulo ele começa aqui com uma conjunção conclusiva, portanto, né? Ele, então, aqui é uma conexão daquilo que ele acabou de falar. Pela graça sois salvos mediante a fé em Cristo Jesus. Então ele está continuando aqui. Ele vai aplicar o que ele acabou de dizer. Lembrai-vos do passado. Como a gente precisa fazer esse exercício? Lembrar de quem éramos. Lembrar de onde viemos. Isso é muito importante, né? No nosso retiro, nós tivemos lá no jantar. Lembra? O jantar especial, Noite do Chapéu. Que chapéu você usou, Bruno? E eu lembrei de onde eu vim, gente. Eu tenho um chapéu em casa, né, que eu ganhei o chapéu quando eu fui pregar num congresso no sertão de Pernambuco. E eles me deram um chapéu de sertanejo, né? Então, eu usei aquele chapéu, lembrando então das minhas origens. Como a gente precisa lembrar das origens, né? Só que as nossas origens espirituais não são muito boas não, gente. Não são muito boas não. Mas ainda assim é importante a gente lembrar, né? Olha só, Paulo ele se refere aqui especificamente a vós. Lembra que eu chamei a atenção para prestarmos atenção nos pronomes pessoais. Paulo, ao longo do capítulo 1 e 2, ele vai invertendo nós, eles, vós. Aqui ele chama vós. Então ele está escrevendo para quem? Para os Efésios. Os Efésios são o quê? São não judeus, portanto são gentios. Gentio era aquele que não era judeu. Né? Então ele diz, vós, gentios por natureza. Vocês, sendo chamados incircuncisão, pelos que se chamam circuncisão, ou seja, os judeus, que aliás ele coloca aqui entre parênteses, é feita pela mão dos homens. Então, Paulo está dizendo aqui, olha, vocês não tinham a marca da aliança. Essa marca era feita pela mão dos homens, mas vocês não tinham essa marca. Depois, verso 12. Vocês estavam naquele tempo sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Essa é a nossa origem, gente. Essa é a nossa origem. É daí que viemos. Eu sei, não dá orgulho, né? Não dá para a gente colocar um quadro na parede com o brasão dessa origem, né? Mas é bom lembrar. É bom lembrar por quê? Porque a gente lembra da graça de Deus. Aqui é muito interessante, porque Paulo ele faz o mesmo caminho do início do capítulo 2. Lembra? Verso 1 até o verso 3, Paulo fala que estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Ele dá o nosso quadro individual. Agora ele vai dar o nosso quadro coletivo, e esse quadro não é muito bom. Acontece que
Isso mostra a graça de Deus. Por quê? Hoje nós vivemos, no nosso tempo, uma crise migratória muito grande. Né? Estava conversando ontem, cadê o Vitor? Vitor, está lá em cima. Ontem teve um encontro de jovens e eu não sabia, gente. Sabia que o Vitor trabalha com essa questão de imigração? Ele trabalha com regularização de documentação para imigrantes. Né? E nós vivemos hoje uma crise muito grande. Né? Os europeus, vídeos europeus, eles não sabem o que fazem com tantos imigrantes. E quando chegam, então, os imigrantes que vêm de um país em guerra como a Síria, eles vêm, gente, para um país da Europa, eles chegam lá de barco, com risco de vida e sem direito nenhum. Às vezes vai para um campo de refugiados, né, e até ser acolhido, ele fica então sem direito nenhum. Assim somos nós, de acordo com Paulo. Ou melhor, éramos também estranhos à comunidade da aliança, imigrantes, pessoas sem direito nenhum, né? Mas Deus, Ele nos resgatou e Ele nos fez o seu povo. Nós vamos ver daqui a pouco. Isso nos mostra, antes de mais nada, que devemos viver em gratidão ao Senhor. Devemos viver em gratidão por aquilo que o Senhor fez. Ele não criou um povo que já era povo, um povo que era bonitinho, era bom, havia suas leis, era um povo honesto, justo, né, organizado. E aí ele olhou para esse povo e disse: puxa, que povo legal, vem cá, vai ser meu povo. Não. Deus chamou gente que não era povo. Você vê isso no Antigo Testamento. Leia Deuteronômio e você vai ver Deus dizendo exatamente isso. Eu fiz daqueles que não eram povo, o meu povo. E isso é o quê? É graça. E deve nos trazer gratidão. Vivamos em gratidão ao Senhor pela obra dele nas nossas vidas, por aquilo que ele fez por nós. Então, a obra de Deus é nos fazer de estrangeiros o seu povo. Aí, a partir do verso 13, dê uma olhada aí no verso 13, aqui a gente vai ver que o povo de Deus, a igreja do Senhor, é constituída de judeus e gentios. Olha o verso 13. Olha como começa. Mas toda a vida que você vi uma conjunção adversativa em Paulo, você dá um glória a Deus. Esse é o propósito dele. Olha o verso 4 do capítulo 2. O que Paulo está dizendo? Vocês eram mortos dos seus delitos e pecados. Vocês eram escravos do diabo, escravos da carne, escravos do mundo. Vocês eram filhos da desobediência, filhos da ira. Aí vem o verso 4. Mas, né? Deus, que é rico em graça e misericórdia. Glória a Deus! Verso 11 e 12. Vocês eram estranhos à comunidade da aliança, separados da comunidade de Israel, sem esperança, sem Deus no mundo. Verso 4. Mas, glória a Deus. Mas, o que é que Deus fez? Ele fez de dois povos um só povo. Olha só. Acompanhe comigo, verso 13. Vocês estavam longe e aí vocês foram aproximados. Perceba aqui, no que eu vou explicar,
a obra de Deus e não a nossa obra. Paulo não está dizendo aqui, vocês estavam longe, vocês perceberam isso e se aproximaram. O verbo aqui é no passivo. Todos os verbos estão no passivo. Vocês foram aproximados. Isso não é por acaso. Isso é graça de Deus. Isso é manifestação da graça de Deus sobre nós. Verso 14. Deus de ambos os povos fez um. Ele derrubou a parede de separação. Verso 15. Dos dois povos, ele criou em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. No verso 16, ele diz, reconciliou ambos em um só corpo com Deus. E no verso 17, evangelizou paz aos que estavam longe e aos que estavam perto, ou seja, judeus e gentios. Por que eles estavam, esses dois povos, judeus e gentios, por que eles estavam separados? No verso 14 diz aqui, Paulo menciona aqui a parede de separação. Havia uma parede de separação. Sabe, isso aqui me fez lembrar o Muro de Berlim. Lembra a Guerra Fria? Depois acabou, aí a professora de História, ajuda aí. Né? Eu já estou enferrujado, você ainda está na labuta. Acabou a Segunda Guerra Mundial, o mundo ele foi dividido em dois grandes blocos. O bloco comunista e o bloco capitalista. E a Alemanha não ficou fora disso. A Alemanha também foi dividida em Alemanha Oriental e Alemanha Ocidental. Alemanha Oriental comunista e Alemanha Ocidental capitalista. Né? Até que o muro foi derrubado. Né? Famílias separadas por décadas, elas puderam ser então reunificadas. Paulo está dizendo que isso aconteceu na igreja. Haviam dois povos separados, judeus e gentios, e separados por um muro também. Que muro é esse? Verso 15. A lei dos mandamentos, contidos em ordenanças. Esse era um muro. Peraí, mas, Nelson, então a lei era ruim, porque fazia a separação. Não. A lei é boa. Paulo vai dizer, você vai escrever aos Romanos, que a lei é boa. O que fazia a separação é o que sempre faz a separação entre nós, o nosso próprio pecado, a nossa própria rebeldia. Não é? Então, quando os judeus, eles usavam a lei de maneira errada, como muitos hoje usam, isso causava separação. Qual que é a maneira errada? A maneira certa é olhar para a lei e ver o nosso pecado. E ver que nós precisamos de um Salvador. Quando eu ouço a lei dizer, não matarás, eu tenho que ver isso e ver o quão eu sou assassino. Ah, pastor, mas eu nunca matei ninguém. Não? E quando a gente cancela as pessoas no Facebook? Né? E quando a gente para de falar com aqueles parentes que a gente discute? Não sou eu que estou dizendo isso. Jesus disse isso. Mateus capítulo 5, ele diz, está escrito, não matarás. Eu, porém, vos digo, se você se ira contra o teu irmão, você já cometeu homicídio. Adultério. Jesus disse, não adulterarás. Jesus disse, está escrito, não adulterarás. Mas eu vos digo, se você olha para uma mulher com intenção impura no seu coração, você já cometeu adultério com ela. Bom, então, diante da lei, é para a gente se desesperar. É para a gente, então, dizer, eu preciso de um Salvador. Mas qual é a forma errada que os judeus usavam a lei? Bom, é isso que o Senhor quer? Tá bom, estou dentro, cumpri. Olha como eu sou bom. Essa é a forma errada
de observar a lei. A lei não foi dada para nos mostrar o quão somos bons. A lei foi dada para nos mostrar o quão somos pecadores. E aí, usando a lei de maneira errada, os judeus faziam uma separação com outros povos. Está vendo? Olha aí, a gente guarda o sábado. Vocês não guardam o sábado. A gente é circuncidado. Vocês são incircuncisos. Fez uma separação. Mas em Cristo Jesus, essa barreira ela é derrubada. Não existe mais essa separação. Por quê? Porque nós cremos exclusivamente na suficiência de Cristo para a nossa salvação. Nós não cremos que a obra, de alguma forma, ela pode nos salvar. Paulo afirmou isso no capítulo 2, verso 8, com certeza, pela graça vocês são salvos. Isso significa que não existe mais a separação entre aquele que come porco e aquele que não come porco. Aquele que come peixe e aquele que não come peixe. Não existe mais separação entre aquele que usa calça e aquele que usa saia. Não existe mais separação. Porque Cristo, Ele é o cumprimento da lei. E quando nós cremos em Cristo, na suficiência de Cristo, isso nos une, nos faz povo de Deus. E quando, falando ao contrário disso, quando nós cremos que de alguma forma nossos méritos nos levam para Deus, isso sim separa. Isso sim nos separa um dos outros. As divisões, se você lê as cartas do Novo Testamento, 1 e 2 Coríntios, né? Você lê Gálatas, leia Gálatas, estamos estudando Gálatas aqui na EBD, você vai ver que as divisões na igreja primitiva, as brigas, as confusões, as dificuldades de relacionamento que haviam na igreja primitiva, sempre tinham um âmago provocador de todas as brigas. O que era? O orgulho de achar que de alguma forma podiam agradar a Deus pelas suas próprias obras. Isso causava divisão. Isso causava divisão. Existem aqueles que confiam em sua própria capacidade moral de fazer coisas certas. E aí eles são implacáveis com os erros dos outros. Não deixa passar. Existem aqueles que que confiam em seus próprios recursos, recursos financeiros, recursos intelectuais. E aí então eles se colocam como opressores, dominadores dos outros. Existem aqueles que até confiam em sua própria história junto à igreja e asseveram para si direitos que têm a sua origem no seu próprio orgulho. Sabe aquela pessoa, não é, que diz, olha, eu sou batista há 30 anos. Eu sei do que eu estou falando. Sabe o que é isso? Orgulho. É orgulho. E isso causa divisão. Isso causa separação entre nós. Na cidade da minha esposa, não sei quantos sabem, ela não é paulista. Ela é carioca, gente. Uma revelação aí. Ela nasceu na cidade de Paraty. Você já foi em Paraty? Conhece Paraty? Paraty é uma cidade incrível, né? Vão, gente, é de uma beleza impressionante. Não é à toa que a minha esposa nasceu lá. O que me chamou a atenção é que tem 3 igrejas
na rua histórica principal da cidade. 3 igrejas católicas. Tem a igreja da praça. Se você for estudar história, você vai perceber. Ali era a igreja dos ricos. Então é uma igreja assim fantástica, trabalhada, tinha coisas de ouro no altar, tal e etc. Aí você anda mais um pouquinho, aí tem uma igreja pequenininha, simplesinha, sem nada. Aquela igreja era a igreja dos pobres. Mas tem uma terceira igreja. Você anda mais um pouco e você vai lá, você vai ver isso. Tem uma igreja que você nem sabe que é igreja. Você sabe porque tem uma placa lá. Aquela aí era a igreja dos escravos. A igreja dos ricos, dos pobres e dos escravos. Querido, a igreja que é voltada para um público específico, ela não é a igreja do Senhor Jesus. Porque a verdadeira igreja, ela derruba as paredes. Ela derruba as divisões. Derruba as separações. E aí eu tenho recursos para poder, no retiro de carnaval, ficar hospedado num resort de 5 estrelas. Mas para poder... Amém, né? Eu nunca vi um amém tanto fervor. Mas o que eu faço? Eu abro mão disso e vou para o resort da PIB. Aquela chácarazinha lá, que tinha que dormir no chão, ou nem dava para dormir, eu ficava vindo em casa, mas passava o dia lá junto com os irmãos. Por quê? Por que isso? É porque Cristo, Ele morreu por nós. Ele morrendo por nós, Ele derrubou a parede de separação e nos fez um só povo, o seu povo, o povo de Deus. Queridos, não existe mais absolutamente nada que nos separe. E tudo que ainda resta, que vem nos separar, precisa ser derrubado por terra. Isso a gente precisa repreender em nome de Jesus. Tem pessoas que veem demônio em tudo quanto é canto, né? Hoje existe um misticismo muito forte no nosso país. Tem uma coisa que a gente tem que ver demônio. É quando há divisões entre nós. Isso precisa ser repreendido. Né? Porque Cristo ele já fez a obra. Cristo já derrubou a parede. Deus fez a sua igreja. Agora, eu quero chamar a atenção. Nesse mesmo trecho, verso 13 a 18, como é que Deus fez isso? Como é que Deus operou a união da igreja? Que é o povo de Deus constituído por judeus e gentios. Como é que Deus fez isso? Acompanhe comigo. Verso 13. Em Cristo Jesus. Final do verso 13. Pelo sangue de Cristo. Verso 14. Ele quem? É a nossa paz. Final do verso 14. Em seu corpo. Corpo de quem? De Cristo. Verso 15. Para em si mesmo. Em si quem? Cristo. Verso 16. Pela cruz reconciliou. Verso 17. Vindo ele. Ele quem? Cristo. Verso 18. Pois por meio dele. Dele quem? Cristo. Queridos, quem criou a igreja, quem formou a igreja, quem derrubou a parede de separação, quem nos fez seu povo, foi Jesus Cristo. Ele vindo, ele proclamou a paz. No seu sangue, no seu sacrifício, os dois povos foram feitos um. Essa era a promessa desde o início. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 2. Ou melhor,
12. Olha o verso 3. Gênesis 12, 3. Olha a promessa de Deus feita a Abraão. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei quem te amaldiçoar, e todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. Veja, ele não está dizendo aqui, olha, a bênção vai ser só para os descendentes físicos de Abraão. Ele está dizendo, todas as famílias da terra, judeus e gentios. Onde que é essa promessa? Quando que é essa promessa é cumprida? Em Cristo. A morte e ressurreição de Cristo trouxe, por isso que Paulo, ele fala das bênçãos no verso 3 do capítulo 1. Vocês foram abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Vocês quem? Judeus e gentios. Paulo está mostrando aqui que Jesus é o cumprimento da promessa feita a Abraão. Querido, então, em Cristo nós somos abençoados. Nós quem? Judeus e gentios que creem em Cristo Jesus. Judeus e gentios que confiam somente em Cristo para a salvação. Por isso, querido, Jesus disse, eu edificarei a minha igreja. Querido, a igreja, preste muita atenção nisso, ela é a instituição criada pelo sacrifício e ressurreição do nosso Senhor Jesus. Ela não é fruto de uma revolução social. Ela não é fruto da engenhosidade humana. Os discípulos de Jesus não sentaram lá numa comissão. Jesus morreu e aí eles em assembleia, né, elegeram uma comissão. Aqui a comissão, quem gostaria de compor a comissão de instituição da igreja? Aí levantou a mão lá, Pedro, né, João, Tiago, né, foram os três, e aí começaram os trabalhos da comissão, de reunião semanal. Como é que vai ser a igreja? Como que a gente vai começar isso? Não foi assim, irmãos. A igreja é um milagre de Deus. É obra de Deus para a glória de Deus, que foi feita pelo sacrifício de Cristo Jesus. Eu lembro que no início da pandemia, você deve estar lembrado disso, né? Ano de 2020, foi um desespero geral. Né? Naquela época eu era responsável pela parte acadêmica do Ministério Pregue a Palavra, que treina pastores em exposição bíblica, então a gente tinha contato por pastores aí do Brasil inteiro. E havia um desespero geral. O que vai ser da igreja? Por quê? Porque a igreja tinha fechado as portas. A gente não podia se reunir. Era pandemia, lembra disso? Todo mundo de máscara, não tinha que ficar em casa, lockdown, né? Tinha um governador desesperado e não deixava ninguém sair de casa. Então, não podia ir para a igreja. Tinha que encerrar, fechar a porta da igreja. Então, muitos pastores ficaram desesperados. E agora? O que vai ser da igreja? Vamos fechar, vamos acabar a igreja. Isso é quando a gente pensa que o que depende da existência da igreja são os programas. Se não tiver programa de mulher, acabou. Imagina, as mulheres não podem se reunir, acabou a igreja. Não, se não tiver aquele churrasquinho mensal dos homens, não, acabou a igreja, já era. E isso é uma concepção humana, em que nós achamos que a igreja depende desses programas. São importantes? São importantes. São bênçãos? São bênçãos. Mas a igreja não depende disso para a sua existência. A igreja não depende de quem quer que seja, porque ela é um milagre de Deus. Aí tem gente que fica bronqueado com a igreja por alguma situação, né? Quem que não ficou, né? Eu já fiquei muito. Né?
Então, às vezes a gente tem a tentação, né? A gente fica bronqueado com a igreja, com alguma coisa, aí decide, eu vou sair da igreja. Aí a gente tem a pachorra de achar que a igreja vai ficar em maus lençóis sem a gente. Eu vou sair da igreja. Coitada da igreja. Vai acabar. Eu conheci um irmão que ele pensava assim, no passado distante, aí em uma igreja pequenininha, ele era o maior dizimista da igreja. Imagina. Só o dízimo dele pagava o salário do pastor. Aí teve um dia que ele ficou bravo com a igreja. E resolveu sair. E ele disse, eu vou sair, a igreja vai acabar. Querido, passou o tempo, ele morreu. E a igreja continua lá. A igreja não sou eu, não é você. A igreja é um milagre de Cristo Jesus. É a obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Ele fez a igreja do Senhor. Ele uniu judeus e gentios pelo seu sangue e com um propósito. Que propósito é esse? Verso 19 até o verso 22. Deus fez a sua igreja para a sua glória. Por que para a sua glória? Por que eu estou dizendo isso? Perceba o texto. Paulo, no verso 19, primeiro, ele volta a dizer a nossa situação original, só para lembrar. Você está esquecido? Eu vou lembrar. Eu já lembrei verso 11, verso 12, mas de repente, lendo o verso 19, você já esqueceu disso. Então eu vou lembrar você. É o que Paulo faz. Vocês eram estrangeiros, imigrantes, mas agora não são mais. Pelo contrário, o que é que vocês são? E aí Paulo traz aqui algumas metáforas extremamente interessantes. Vocês são concidadãos dos santos. Vocês são membros da família de Deus. Vocês são um edifício. Olha que interessante, ele não diz vocês congregam em um edifício. Ele diz vocês são um edifício cujo alicerce são os apóstolos e profetas. E a pedra angular é Cristo. Vamos parar aqui um pouquinho. Nós somos concidadãos uns dos outros. Gente, você já em viagem para o estrangeiro, você já encontrou com outro brasileiro? Sei lá, no aeroporto? Qual que é o sentimento? Talvez aqui, até mesmo aqui talvez você nunca tenha ido, mas tenha viajado aqui mesmo no Brasil. Você foi para um outro estado e lá você encontrou alguém, um conterrâneo seu. Né? Esses dias isso aconteceu comigo aqui. Veio visitar aqui um casal, não sei se eles estão aqui, eles estão chegando da Bahia. E eles se apresentaram, começaram a conversar e nem precisavam dizer que era da Bahia, né? Já identifiquei e dei um abração. Ô, conterrâneo. Né? Não sou baiano, mas sou nordestino. Né? E aí a gente se abraçou. Existe essa fraternidade, né, entre concidadãos. Vocês já viram aqui, aqui tem uma máfia aqui na igreja, né? A máfia gaúcha. Né? Tem esses concidadãos aí. Eu ouvi dizer que tem até a embaixada gaúcha aqui em São Paulo. Depois vocês perguntam para eles. O que Paulo está dizendo aqui nós somos concidadãos uns dos outros. Isso quer dizer que existe a fraternidade entre nós, povo de Deus, os santos. Nós somos membros, aquilo que nós temos destacados aqui, nós somos família. Nós somos família. Nós temos o mesmo sangue correndo nas veias.
E não é o sangue brasileiro, não é o sangue gaúcho, nordestino, paulista, o que quer que seja. É o sangue de Cristo que nos une, que nos faz um. E nós somos o edifício, veja, não é o prédio. Nós, povo de Deus, aqueles que professam a Cristo, nós somos um edifício. Que edifício é esse? Paulo vai explicar aqui melhor mais para frente. Mas esse edifício, eles têm um alicerce. Qual é o alicerce? Ele diz aí, verso 20. Os apóstolos e os profetas. O que ele quer dizer com isso? Os profetas estão expressando o Antigo Testamento e os apóstolos o Novo Testamento. Então a igreja é aquela que é um edifício, o edifício de Deus que está alicerçado sobre a palavra de Deus. Com isso, eu quero dizer que não significa que a pessoa lê um versículo da Bíblia, pronto, está alicerçado na palavra de Deus. Não, cuidado! Aprenda a discernir isso. Não. A igreja alicerçada na palavra de Deus é aquela igreja que busca na palavra de Deus como deve ser, por exemplo, os seus líderes. Quem deve ser os líderes da igreja? Deixa eu ver o que a Bíblia diz. Quais são as ordenanças que Deus nos dá? Deixa eu ver aqui na Bíblia. Como deve ser o nosso culto? Deixa eu estudar aqui a Bíblia. Deixa eu ver como é que é. Essa é a igreja fundamentada na palavra de Deus. Como é que deve ser o casamento? É a igreja que está fundamentada na palavra de Deus. É aquela que busca na Bíblia para saber como deve ser o casamento. Como é que deve ser a criação dos filhos? É a igreja que busca e assim por diante. Essa é a igreja fundamentada no Antigo e no Novo Testamento, cujo a pedra angular é a pedra principal do prédio, que firmava o prédio, é Cristo. Ou seja, a igreja é aquela que é cristocêntrica, não é aquela que simplesmente coloca Jesus Cristo é o Senhor, mas é aquela que de fato, na sua crença e na sua prática, tem por centro Jesus Cristo. Quem Ele é, o seu sacrifício e ressurreição por nós. Essa é a igreja verdadeira, a igreja que está centrada em Cristo. Queridos, nas últimas décadas, tem sido pregado o pluralismo. O pluralismo da nossa cultura diz que não existe uma verdade. Existem várias verdades. Cada um tem a sua verdade. Né? Então, chega Simone e João e fala, Simone fala, essa cadeira é azul. Aí o João chega e fala, não, você não está vendo, essa cadeira é vermelha. E aí vem uma terceira pessoa, o Eduardo, diz, vocês estão certos. Estão os dois certos. Essa é a subjetividade do pluralismo dos nossos dias. O importante não é a objetividade, não, é claro, é marrom. Essa é a objetividade da verdade. Mas a subjetividade da pluralidade dos nossos dias vai dizer, o importante é a experiência que Simone tem com a cadeira, é a experiência que o João tem com a cadeira. Então, se a Simone está vendo que é azul e o João está vendo que é vermelha, então a cadeira é azul para Simone e vermelha para João. Perceba que as pessoas fazem isso, inclusive, com a igreja. Perceba que as pessoas fazem isso, inclusive, com a palavra de Deus, com as coisas de Deus. Não, cada um faz o que quer, cada um faz o que se sente melhor fazer e está tudo certo. É tudo de Deus, é tudo verdade de Deus. Não, o apóstolo Paulo abre a sua Bíblia em 1 Timóteo. Timóteo, lembre-se, ele era pastor.
pastor da igreja de Éfeso, a carta que nós estamos lendo. No capítulo 3, depois dele ensinar como é que deveriam ser os líderes da igreja, a saber, presbíteros e diáconos, olha o verso 15. Verso 14 e 15. 14. Mesmo esperando encontrar-te em breve, escrevo-te estas coisas. Verso 15. Para quê? Para que Paulo estava escrevendo para Timóteo? Para que, se eu demorar, saibas como se deve proceder na casa de Deus, que é o quê? A igreja do Deus vivo, coluna e alicerce da verdade. Perceba, é a mesma coisa que Paulo está escrevendo lá aos Efésios. Você, Timóteo, você tem que saber como se deve proceder na casa de Deus. Na sua casa você procede como você achar por bem, mas na casa de Deus é como Ele acha que é por bem proceder. Porque é a igreja de Deus, igreja dele, e não nossa, que é a coluna e alicerce da verdade. E aí, como nós devemos lidar com isso, queridos? A gente precisa ter muita humildade. Pedir a graça do Senhor para nos dar muita humildade quando a gente lida com a igreja do Senhor. A igreja de Deus. Porque é o povo dele, é o edifício dele. É o edifício dele. E tem muita gente que lida com a igreja como se lida com um time de futebol. Sabe como é que é time de futebol? A gente tem o nosso time de futebol do coração, é ou não é? E aí, a gente, normalmente, isso não acontece, mas a gente nunca estudou futebol. Normalmente é assim. Nunca fizemos uma faculdade de futebol. Nunca paramos para estudar o futebol. Não vivemos para o futebol. Mas na hora de dar pitaco, é ou não é? Gente do céu. A gente parece o maior profissional do mundo. Por que Filipão fez isso? Que absurdo. Por que trocou? Por que ele contratou tal jogador? Eu não faria isso. Eu faria aquilo e aquilo outro. Gente, às vezes a gente procede dessa forma na igreja do Senhor. A gente não para estudar as Escrituras, para ouvir o que é que ela tem a dizer sobre liderança, sobre casamento, sobre como devemos falar com os outros. A gente não para estudar a Bíblia, para ver o que é que ela tem a dizer, mas na hora de dar pitaco, peraí, está errado. E aí a gente esquece que a gente está lidando com a igreja do Senhor. Não é a nossa. Não se sinta dono da igreja, não usurpe a igreja do Senhor. Você não é dono da igreja. Eu não sou dono da igreja. É a igreja de Deus. É edifício do Senhor. E aí Paulo ele vai desenvolver esse negócio do edifício, esse conceito. Verso 21, diz que esse edifício, ele vai sendo edificado para ser o quê? Templo santo no Senhor. Nesse templo, vós, gentios, juntos com os judeus que creem em Cristo, vocês são edificados para o quê? Morada de Deus. Querido, o que Paulo está falando aqui? Ele está falando do templo. Lembra do Antigo Testamento? Como é que era o templo? Qual era o propósito do templo? A glória de Deus. Quando Salomão inaugurou o templo, Deus mandou Moisés fazer o tabernáculo.
Séculos depois, Salomão inaugura desse tabernáculo o templo. E ali acontece a manifestação da glória de Deus. Desce uma nuvem na inauguração e essa nuvem, ela preenche todo o templo. Isso significa o quê? Que a presença de Deus, ela está no templo. A glória de Deus está no templo. É muito interessante que no final da história de Israel, já no final do Antigo Testamento, final da história que eu digo, no tempo do Antigo Testamento, quando Israel vai para o exílio, Ezequiel profetiza que a glória do Senhor sai do templo. O que Paulo está dizendo aqui aos Efésios é que nós somos templo do Senhor, a igreja. A igreja é o templo do Senhor. Isso significa que o templo do Antigo Testamento, ele era apenas um símbolo que apontava o que vinha depois. E o que é que vinha depois? Cristo Jesus. O Evangelho de João, capítulo 1 diz: e o Verbo se fez carne. E a palavra que ele usa ali é tabernaculou entre nós. Ou seja, Cristo é o templo de Deus. O Antigo Testamento apontava para Cristo, o templo de Deus. Aquele que é a imagem perfeita de quem é Deus. Os apóstolos perguntaram: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. O que Jesus falou? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele não disse ninguém vai ao Pai. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Isso não significa que Jesus é o Pai, mas significa que Jesus é Deus como o Pai é Deus. O apóstolo Paulo vai escrever aos Colossenses, no capítulo 1, ele é a perfeita imagem do Criador, Jesus Cristo. Tá, mas e a igreja? Jesus diz: a igreja é o corpo de Cristo. É por isso que Paulo aqui então está chamando a igreja de templo. A igreja que somos nós, não o prédio, a igreja que somos nós, são o povo de Deus, constituído por judeus e gentios, onde Deus tabernacula, onde Deus habita, onde há a presença de Deus. E isso não é para a nossa própria glória, é para a glória de Deus, não é para a glória da nossa denominação, não é para a glória de pessoas específicas, é para a glória de Deus. Perceba, querido, então, que todas essas imagens que Paulo se refere aqui são de maneira coletiva, com cidadãos, família de Deus, edifício de Deus, templo, morada onde Deus habita. Então eu quero tirar da sua cabeça aquela ideia, eu sou a igreja. Isso não existe. Eu vou ficar na minha igreja porque eu sou igreja. Isso não existe. Vou ficar na minha casa porque eu sou igreja. Não existe. Nós, reunidos em nome de Jesus Cristo, por meio de Cristo, fundamentados na palavra, somos a igreja. E aí Deus habita. E aí Deus glorifica o seu nome. Em meio ao hiperindividualismo da nossa época, queridos, como esta palavra, ela vem ao nosso encontro. Não se isole. Não fique sozinho. Não se separe deste povo. Porque quando a gente se separa, a gente está perdendo a bênção da habitação de Deus no seu povo. Onde Deus habita é onde tem a bênção do Senhor, onde tem a graça do Senhor. É onde nós oramos uns pelos outros e Deus, Ele nos ouve.
Quantos pedidos já foram atendidos aqui? Quantos enfermos já foram curados? Quantas dificuldades a igreja reunida orando, Deus ouviu. Por quê? Porque Deus habita no seu povo. Deus habita entre nós. A igreja é um milagre do Senhor. Não perca de vista esta bênção. Não perca de vista essa bênção. Aproveite. Aproveite o que o Senhor tem feito no nosso meio. O Espírito Santo está na igreja, no nosso meio, e Ele tem nos abençoado. Aproveite isso. Seja abençoado. Meu querido, se você está bronqueado e termina saindo da igreja, isso é um problema que vai trazer dificuldades para você, exclusivamente para você. A igreja vai permanecer, porque a igreja é a igreja do Senhor. Então, muda a postura, muda a postura, se abra para ser abençoado, se abra para ser abençoado pelo aquilo que Deus tem feito no meio do seu povo. Você vai ser edificado pelo Senhor. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por Tua palavra. Muito obrigado, Senhor Deus, por Tua igreja. Às vezes a gente trata a Tua igreja como qualquer coisa, de qualquer forma, de qualquer jeito. E obrigado porque a Tua palavra, Senhor, mostra para a gente. A Tua palavra abre os nossos olhos para nos mostrar, Senhor, que não podemos fazer isso, porque a igreja é a instituição criada por Cristo, por meio do seu sacrifício e da sua ressurreição, para a sua glória. Nos ajuda a valorizar a igreja. Nos ajuda a valorizar aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio. Abre o nosso coração e a nossa mente, para que possamos ver o Teu Espírito nos abençoando e sermos abençoados, Pai. Não nos deixa, Senhor Deus, ouvir a voz de Satanás. E assim ter o coração fechado para o Teu povo. Mas nos deixa ouvir tão somente a Tua voz, a doce voz do Espírito Santo, que habita no meio do Teu povo e abençoa o Teu povo. Em Cristo nós oramos.